Olá, tudo bem? O Cidade em Foco de hoje debate a manutenção e a limpeza pública de São José dos Campos. Garantir serviços como a manutenção de praças, vias públicas e dos bairros de São José não é tarefa simples e exige ações constantes do poder público. Para se ter uma ideia, são mais de 1.500 quilômetros de vias públicas para manter, além de praças, áreas verdes e das 120 mil árvores distribuídas pela cidade. Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje o diretor de operações da Urban, Boanésio Cardoso Ribeiro, o secretário de Serviços Municipais, Antônio Carlos Wolff, o Barão, e o revisor da Comissão de Transportes e Serviços Públicos, vereador Luiz Mota. Bem-vindos ao Cidade em Foco. E antes de começarmos nosso bate-papo sobre o tema de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pela TV Câmara. Manter ruas, avenidas e áreas públicas limpas e organizadas em São José dos Campos é uma das principais tarefas da gestão pública municipal. Serviços como poda de árvores, capina de terrenos públicos, coleta de entulho, lixo orgânico e materiais recicláveis são de responsabilidade da Secretaria de Serviços Municipais, a SSM. E não para por aí. São José, como outras cidades, ainda precisa fazer limpezas em bocas de lobo e galerias, investir em operações tapa-buracos e garantir ainda a manutenção na rede de iluminação pública. Serviços importantes e necessários que mantêm a cidade limpa e organizada. Só para se ter uma ideia do tamanho do desafio do município, São José tem 161 pontos ilegais de despejo de lixo. E para combater esse velho problema, a cidade investiu na criação de 11 pontos de entrega voluntária, os PEVs. A ideia deu certo e agora a prefeitura estuda ampliar o serviço. A SSM também tem investido em mutirões de limpeza e operações catatrecos. Outros desafios são cuidar dos parques públicos e das 121 mil árvores espalhadas pela cidade. Esses serviços são os mais pedidos pela população. Os restos de poda, capina e madeira têm endereço certo. A área exclusiva da SSM chamada Miracema, no bairro Chácaras Reunidas. Diante deste compromisso, quais os desafios para deixar São José cada vez mais limpa e organizada? Onde mais a gestão pública deve apostar? E em que novos projetos a Prefeitura deve investir? Barão, em que ações e programas a Prefeitura tem apostado para garantir a manutenção e a limpeza da cidade? Quando o prefeito nos convidou, ele orientou para a gente fazer, como toda empresa, porque o volume de serviço é muito grande, as coisas são muito grandes em São José. Fazer, como toda empresa, um plano estratégico durante os 4 anos de mandato dele, orientado pelas diretrizes de governo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi exatamente isso, pegar toda a demanda de São José, fazer as contas com equipamentos que nós tínhamos efetivo, horas homens disponível, e traçamos esse plano. Então, aí deu início ao nosso trabalho dentro da SSM. Durante o dia a dia, você precisa de muita motivação aos funcionários que fazem esse trabalho e também, obviamente, orientando a nível de localização dos planos mais estratégicos nossos. Nós temos, por exemplo, no leste da cidade e também no sul, uma área de muita demanda de limpezas. Então, nós concentramos e aí nós fazemos muitas vezes um mutirão junto com o Urban e outras secretarias afins, para a gente poder atender mais rapidamente e adequadamente. Hoje são quantas pessoas? Quantas pessoas estão envolvidas na limpeza e na manutenção da cidade? 1.200 pessoas, em torno de 1.200 pessoas. Dividido isso em 9 regionais, né? Que são as do sul, a do leste, etc. A Urban também tem uma parceria nessa questão da manutenção da cidade. Inclusive, até foi lançado recentemente um programa conjunto, né, de mutirões distribuídos pelos bairros de São José. Eu queria que o Boanésio comentasse um pouco dessa parceria e também falasse sobre esse programa. O programa visa dar apoio à Secretaria de Serviços Municipais nas ações que ela tem feito, os mutirões de limpeza, né? O trabalho da Urban na limpeza pública, ela é completamente ligada à SSM, né? É mais do que uma parceria, né? Nós temos uma ligação grande, onde o trabalho é conjunto, né? E nós estamos dentro das determinações que nos for dada pelo prefeito, dar todo o apoio necessário
a Secretaria de Serviços Municipais nos trabalhos de limpeza pública que ela desenvolve. Porque hoje a Urban já é responsável pela coleta do lixo, né? O orgânico e o reciclável. Além disso, também agora está atuando nesse projeto de mutirão de limpeza nos bairros. Como é que é feito esse trabalho? Bem, além da limpeza na área de coleta, que é a coleta seletiva, a coleta de material orgânico domiciliar, coleta de eletroeletrônico, coleta de serviços hospitalares, além das varrição das vias públicas, nós temos esse apoio, nós preparamos o nosso pessoal, tá? E quando existe o mutirão, dado a necessidade, a gente faz a orientação do pessoal para estar atendendo a necessidade da SSM, né, nesses casos. Qual que foi a importância dessa participação da Urban nesse projeto específico, Barão? A importância é muito grande, porque o efetivo nosso, dentro da nossa programação, do planejamento nosso, o efetivo é limitado. E quando há focos emergenciais, o efetivo, nós não temos efetivo, nem equipamentos para desviar e para a gente não deixar de atender outra área. Então essa parceria com a Urban é fundamental. Aí nós juntamos forças e vamos e fazemos esse mutirão. Lá no Campos dos Alemães são 40 focos. E é impressionante, porque nós limpamos isso diariamente. Além do Campos dos Alemães, existem outras regiões? O maior foco é Campos dos Alemães, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Entendi, na Zona Região Sul. Leste seria o segundo maior foco, mas não é tão incidência como lá. Vereador. Ontem, inclusive, as câmeras do COI fragou 4 munícipes jogando entulhos, ali principalmente próximo ao estado do Interlagos, e foram multados. A multa varia de R$600 a R$5.000. É só para corrigir isso. Na lei é de 127 a 7.900. Naquele caso, nos 4, foram de 600 a... Vereador Mota, qual a sua avaliação sobre essa parceria? É possível, aliás, avançar em outros projetos? Olha, hoje a gente se entende que a SSM tem um efetivo muito pequeno, tá? Por isso a necessidade, inclusive, de uma parceria cada vez mais constante com a Urban. A Urban vem hoje realizando um trabalho de parceria muito grande e a gente percebe isso na cidade. Hoje a população, ela joga muito entulho nas ruas, tá? Inclusive, pelo que nós sabemos, são 80 toneladas ano só de entulho jogado nas nossas ruas. 80 mil toneladas jogadas nas nossas ruas, que é um trabalho feito aí desse enxuga-gelo, limpa hoje, amanhã limpa de novo, que é o que a SSM em parceria com a Urban tem que fazer. E acabou-se desta situação surgindo aí um pedido dos vereadores, inclusive uma sugestão minha, para que fosse feito um mutirão pela cidade, para que nós pudéssemos dar uma outra cara para a cidade. Então, se a população não se envolver, não tomar consciência que nós precisamos fazer uma consciência de não jogar o entulho, de trabalhar cada um, jogar nos seus PEV, tá? Que nós temos 11 pela cidade, levar os resíduos para lá. Hoje nós pegamos, limpa hoje, e amanhã você pode ver, tem um novo resíduo de construção no mesmo local. Acho que a partir do momento que a Secretaria de Educação entrar nessa conscientização junto com as crianças, eu tenho certeza que se resolve grande parte desse problema. A Urban, junto com a Prefeitura, vem fazendo um trabalho a contento, naturalmente que poderia ser muito melhor se a população colaborasse mais. Barão, inclusive tem um projeto da Prefeitura que prevê aí uma campanha junto à população, às lideranças desses bairros, para envolver a comunidade nesse processo de conscientização. Como é que está o andamento desse projeto? O vereador Mota, ele tem toda a razão na colocação dele, eu penso exatamente assim. E nós fizemos, então, convidamos o presidente da SAAB do Campos Alemães, mais alguns populares, e também envolvemos a Secretaria de Educação, Meio Ambiente e Urban e SSM, e traçamos um projeto de médio e longo prazo. Então esse projeto nós já estamos bem avançados, estamos na fase aguardando agora a comunicação, fazer os panfletos para conscientização. E nosso foco será ir até os religiosos, os esportistas, os comerciantes,
da região e as escolas, principalmente, que é onde se forma a nova população. E isso, eu acredito que até o final do ano nós tenhamos já caminhado bem nesse sentido. Que a solução é por aí, eu acho que não tem outra alternativa. E nesses encontros com a comunidade, a convocação é para falar o quê? Para falar justamente para fazer uma campanha casa a casa, porta a porta? Não, a ideia é multiplicar, e esses Entendi. são os multiplicadores. Então nós vamos levar um DVD, por exemplo. Esse DVD vai contar a história, mostrar a Câmara do COI, todas as ações que o COI tem feito de multa. E nós estamos incrementando cada vez mais através da Secretaria de Defesa do Cidadão. E vamos levar um DVD, mostrar o que está sendo feito, mostrar o delito e pedir a colaboração, ver o resultado do delito e as consequências, que é o problema da dengue, que nós conseguimos no ano passado um número excepcional, através desse trabalho de conscientização e de ação. E essas consequências é que nós vamos demonstrar às crianças e eles para ver se é isso. Nós retomamos essa consciência da limpeza na cidade. Boanese, como o próprio secretário apontou, são pelo menos 40 pontos críticos só na Zona Sul, ali na região do Campo dos Alemães. Só que já se fala em mais de 160 pontos de descarte de lixo irregulares na cidade. O que o povo tem deixado nesses espaços? E como é que é feita a manutenção de todos desses pontos críticos em São José? O que acontece quando começa a se gerar um ponto irregular de descarte de resíduo, começa às vezes com um pouco de entulho. Daí o ponto já começa a ser utilizado para outros descartes. O pessoal começa a descartar móveis, eletrodomésticos, e daí acontece de muitas vezes o pessoal já fazer o descarte do resíduo domiciliar. Ao invés de colocar diretamente para a coleta, como já tem aquele ponto, ele vai lá e descarta o lixo naquele local. E o que acontece? Vai crescendo esse ponto e gerando vários outros tipos de inconveniência para a população. A SSCM tem feito um trabalho grande, constante, de estar limpando, de estar passando junto com a Urban em todos esses pontos, né? Como já estão pontos cadastrados, eu acho que daí o grande trabalho a ser feito é o trabalho de conscientização e convencimento da população do entorno desses pontos, para que eles também sejam, além de colaborar, sejam também os fiscais, que não deixem o pessoal estar colocando aqueles resíduos ali, causando esse incômodo que, principalmente para eles, que está muito próximo das residências deles. Entendi. Hoje, o que acontece com alguém que é pego fazendo esse descarte irregular na cidade? Hoje, através do COI, que nós temos mais possibilidades, ou mesmo de fotos tiradas pelo munícipe, constando a placa do veículo, a gente pode fazer uma multa que varia de R$ 127 a R$ 17.900, dependendo do tipo de depósito que estão fazendo. E há uma escala de gravidade com relação ao há que é uma deixado? escala de gravidade em volume e gravidade. Tem altamente contaminante, que é o cimento amianto, o gesso e outros menos. O orgânico é um problema sério. No Campo dos Alemães nós encontramos muito lixo orgânico. E aí que nós falamos da cultura, né? Porque é interessante, a pessoa sai de casa com um saquinho de lixo orgânico e deposita na praça pública, sabe? E aí vai no supermercado. Então é cultural o problema do Campo dos Alemães. Então essa é a ação que nós... O vereador citou a questão dos PEVs, né? Até citou que são 11 PEVs atualmente na cidade. Só que esses PEVs recebem pequenas quantidades e de lixo de construção civil. Aliás, não é nem o termo lixo, né? Se usa resíduo, né? Da não construção é só civil. de construção. É do quê? O PEV ele tem o plano, vamos dizer, o federal de resíduos sólidos. E nesse plano federal, ele aponta que 1 metro cúbico por pessoa é considerado pequeno produtor de lixo. E além de 1 metro cúbico é o grande. Então o PEV ele vem atender esse pequeno, que é a responsabilidade da prefeitura. Então o PEV ele recebe todo tipo de lixo. Ele recebe o sólido de construção civil, gesso, amianto, lâmpadas, todo tipo de lixo é colocado até 1 metro cúbico. Que seria mais ou menos a caçamba de uma picape pequena.
Está se pensando hoje em ampliar esses números de PEVs? Esse PEV realmente é um sucesso, nós precisamos ampliar e isso está dentro de um programa. Nós já estamos estudando mais implantação de 3 PEVs. Vereador, qual que é a sua avaliação para a gente encerrar esse bloco? Bom, eu entendo que hoje há necessidade de instalação de PEV em uma quantidade muito maior. Eu acho até que 3 é muito pouco. Vamos dar um exemplo do Parque Industrial. Hoje nós temos um PEV lá em cima, ao lado da comunidade São Lucas. Quem está ali na Vila Anhembi, quem está ali no Parque Industrial, no Conjunto das Aleias, não vai até lá. Acaba jogando em algum canteiro, alguma área pública. Então, há necessidade de que a cada 2 quilômetros, 1 quilômetro, tenha um PEV. São José precisa de ter 20, 30 PEVs pela cidade toda. Se isso vier a acontecer, diminui o número de pessoas que estão jogando nas ruas, tá? Porque hoje, naturalmente, se paga aquele carroceiro. O carroceiro vem, pega tal e joga em qualquer canto. E quando você paga o carroceiro, ele fala que vai jogar no PEV, mas ele não joga. Ele joga os canteiros da Rede Bandeirantes de Energia, da CETEP, são a maior prova disso. A cada 3, 4 meses, eles tiram 300 caminhões de entulho nessa área só do Parque Industrial. Então, o grande jogada aí é fazer a construção de mais PEVs. E para a gente encerrar, onde vai parar esse resíduo deixado, tanto nesses pontos como dos próprios PEVs? O resíduo ele é reciclável, aquele que for reciclável, que é o que a gente chama da construção civil, que é o resíduo cinza. O restante, a parte de gesso, amianto, lâmpadas, etc., é enviado à Urban, que tem empresas contratadas que dá o destino final. Ok, obrigada. Nós faremos um breve intervalo e voltamos em seguida para falar mais sobre o serviço de limpeza e manutenção da cidade. Não saia daí.